Olá, boa tarde, meu irmão, minha irmã. Espero que Deus continue agindo e intervindo sobre a sua vida, te guardando, livrando, protegendo, te abençoando. Vamos aprender mais da palavra de Deus? Olha, nós vamos falar sobre fé à luz da Bíblia, né? E o importante, uma coisa muito importante, melhor dizendo, é continuarmos perseverando com fé, né? Que a gente sabe que a palavra de Deus ela está se cumprindo nos nossos dias de hoje. E muitas pessoas, quer dizer, infelizmente, iam abandonar a fé. Isso é um cumprimento bíblico? É. Existe pelo menos duas referências na palavra de Deus que comprova isso, né? A palavra de Deus ela é suficiente, meu querido, para fazer com que a pessoa venha ter fé, ponha sua fé em ação, né? A partir do momento que a pessoa ouve a palavra e entende, né, o crer e a fé dela entra em ação, né? E nós temos uma referência na Bíblia, e aí a gente vai ler várias referências na Bíblia, porque a fé, Romanos, capítulo 10, versículo 17. Logo a fé é pelo ouvir pela palavra de Cristo. Então, logo a fé é pelo ouvir e ouvir o quê? Pela palavra de Cristo. Então a fé ela vem ao ouvir a palavra. O interessante é que olha o poder que a palavra tem. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, é penetrante até a divisão de alma e espírito, de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Olha o poder da palavra, né? A palavra que leva a pessoa a ter fé. Lá na carta do apóstolo Paulo, segundo a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça e para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Olha para você ver, né, o poder da palavra. Então, vamos voltar em Romanos. Logo, a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. Então, a fé vem do ouvir a palavra de Cristo, a palavra do próprio Deus vivo. Mas eu gostaria aqui de ler uma outra passagem, porque, e isso já está acontecendo, muitos iam cair na apostasia, e apostasia da fé. Vamos ler aqui?
Primeira carta ao Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Presta bastante atenção, porque isso já está acontecendo nos nossos dias de hoje, né? Nós temos visto aí o sincretismo religioso, que é o uso de, de, de instrumento, né? de lenço, né? Água ungida, sal, vassoura, né? O uso de instrumento para fazer com que a pessoa, né? desvie a pessoa da fé, né? E somente com a palavra de Deus é que podemos levar a pessoa a ter fé. Isso está comprovado dentro da Bíblia. Mas o Espírito expressamente diz que em tempos posteriores alguns apostarão do que, amado? Da fé, dando ouvido a espíritos enganadores, doutrinas de demônio. Meu Deus, é muito sério, amado. Vamos ler outra passagem? Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, Tessalonicenses, capítulo 2, vamos ler aqui no versículo 1, porque também aqui fala algo importante. Ora, quando a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos vós, irmãos, que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como enviado de nós, como se o dia do Senhor estivesse já perto. Ninguém de modo algum vos engana, porque isso não sucederá sem que venha primeiro a apostasia. Apostasia o quê, irmão? Da fé. E seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Aquele que se opõe e se levanta contra tudo o que se acha em Deus, ou o objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando ser como Deus. Meu Deus. E Paulo vai mais além, então no versículo 5, não vos lembrais de que eu vos disse essas coisas quando ainda estava convosco? Aí no versículo 6, e agora vos sabeis que o detém para que seu próprio tempo seja revelado. Então, tem algo detendo ele, né? Consolador. Está detendo. Está detendo para que chegue no tempo dele. Mas nós já estamos vivendo esse período de apostasia. A Bíblia chega a falar que maior que está em vós do que está no mundo. Então, você já pensou se não tivesse, né? Se o Pai, o Filho e o Espírito Santo não tivesse atuando, né? Mas a apostasia já está acontecendo nos nossos dias de hoje. Agora vamos ler aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Evangelho de Lucas, capítulo 18. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 8 adiante. Digo-vos, depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Quando vier o Filho do Homem, está falando do próprio Jesus, né, que vai vir arrebatar a sua igreja, ele virá. E a Bíblia fala lá no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 36, que só Deus sabe. Nem os anjos, nem o próprio Filho sabe, mas Deus sabe. Ele virá. Mas será que ele vai achar fé? Tome, meu querido, tem que perseverar em fé. Vamos ler uma outra passagem aqui, né? Que fala que
Vivemos pela fé e não por vista? Vamos lá em 2 Coríntios, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Porque andamos por fé e não por vista. Agora vamos nos heróis da fé. Hebreus, capítulo 11, o exemplo de fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê, né? Daquelas coisas que não se vê. Então nós vivemos por fé. Você acreditar numa coisa que ainda você não está vendo, mas você acredita que vai acontecer. Essa é a fé verdadeira que nós temos que carregar dentro de nós, temos que perseverar com essa fé. Olha, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Você não está vendo, mas você acredita. Vamos ler uma outra passagem aqui? Eu li Hebreus capítulo 11, versículo 1. E a Bíblia é bem clara. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6, olha o que fala. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Então, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam, né? Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Nós temos uma referência, mais ou menos, que mostra isso aqui. Vamos ler aqui no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 29. Disse-lhe Jesus: por que me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e crê. Né? Vamos ler o 28? Eu estou aqui no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 28 e 29. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. E disse-lhe Jesus: porque me viste e creste. Bem-aventurados os que não me viram e crê. Então, é bem-aventurado aqueles que não veem Cristo, mas crê. Essa é a verdadeira fé que está ali em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Né? E você também pode ler Hebreus capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, mas a fé ela entra em ação quando nós lemos Romanos capítulo 10, versículo 7, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E Tomé, mesmo ouvindo Cristo, mesmo vendo os milagres, Tomé só passou a acreditar depois que viu Jesus ressurreto. Né? Então, vivemos pela fé e não por vista. Acreditar naquilo que a gente não está vendo, mas sabemos que Deus vai agir. Né? Então, meu querido, a apostasia da fé nos nossos dias já está acontecendo. E isso seria uma das coisas, né, que ia acontecer antes de Cristo vir. Que está escrito lá na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, capítulo 2, né? Segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Vamos lá ler? Ó, segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Ninguém de modo algum vos engana, porque isso não sucederá sem que venha primeiro a apostasia. A apostasia da fé, meu querido. Então você precisa perseverar com a fé, né? Em Jesus, né? No Pai, no Filho e no Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo.
Nós precisamos perseverar em fé. Ah, pastor, mas está difícil. Não. Na dificuldade Deus age. Deus opera. Deus intervir. Eu espero que essa palavra, onde estiver chegando, seja um divisor, seja uma bênção. E que venha te abençoar nessa tarde. Né? Nós sabemos que a fé, né? Temos que perseverar em fé. E já sabemos que muitos já se apostatou da fé. Já abandonou a fé. Né? Espero que aonde esse vídeo estiver chegando, seja uma benção. E te peço, por gentileza, compartilha esse vídeo para que outras vidas sejam abençoadas como você foi abençoado nesta tarde. Um forte abraço, fica com Deus e que Deus te abençoe em nome de Jesus.